Hoje com a gente, Carlos Augusto Ferreira, nosso comentarista de política econômica. Carlos, bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos os telespectadores do Ponto Com News. É um prazer estar aqui com vocês na minha última participação do ano de 2016. Poxa, então já se programando para as férias. Sim, está na hora, merecidas. Foi um ano complexo, muito tumultuado, né? Para todos. Para todos nós, verdade. Carlos, mas nós vamos falar sobre a medida tomada ontem pelo Federal Reserve de aumentar a taxa de juros. Por lá, a taxa subiu de 0,5 para 0,75, isso? É isso mesmo, Ronaldo. Ela tem uma variação entre 0,5 e 0,75. O 0,25 que nós concedimos aqui, eles pegaram e levaram para lá, entendeu? Então, mas era uma taxa já esperada desde o momento em que a própria Hillary ela liderava as pesquisas. Existia uma sinalização necessária para ajuste na economia americana da elevação da taxa básica de juros. E assim ela deve permanecer por algum tempo. Então, é um aumento que não sinaliza uma tendência de aumento, é só um ajuste. Na verdade, eles têm uma meta para chegar até 2019 a 3%. 3% até 2019 é bastante considerável se a gente pensar na economia americana. É muito, né? Mas a nossa é 13,75, claro. Quer dizer... É que a gente já se acostumou com as nossas acima de 2 dígitos há bastante tempo, né? E se você pensar bem com realismo, se você tiver um câmbio a 0,55 de diferença, que é o que subiu ontem, e uma taxa 13,75, investir no papel brasileiro é um excelente negócio ainda, porque ele é extremamente seguro, entendeu? Mas tem sim um fator que a gente tem que olhar a conjuntura como um todo, né? Se a gente olhar só a taxa de juros, a gente vai olhar, mas a Bolsa ficou como ontem? A Bolsa ficou 0,0. Ela praticamente manteve-se estável em relação ao dia anterior. E o dólar aí ficou com 0,55 de apreciação. Lembrando que até na semana anterior a moeda mais apreciada em relação ao dólar era o real. Então nós também estamos 0,0. Então é importante entender conjunturalmente o que o mercado americano está sinalizando. Em especial, a política monetária americana entende que, de acordo com as promessas do presidente eleito, é possível que o mercado vai ganhar liquidez. À medida em que se reduz impostos, né, mais pessoas consumirão, as empresas menos impostos pagarão, você vai ter mais liquidez circulante no mercado. Você já tem mais dinheiro no mercado, com mais dinheiro no mercado, gente consumindo mais, pressão inflacionária. Exatamente. E a tentativa, e se você tem um dinheiro muito barato, o fator de alavancagem se quadriplica. Então, à medida em que você estabelece um novo diferencial na taxa de juros, você está sinalizando para o mercado que você está disposto a utilizar os mecanismos de controle monetário para conter a inflação. Então, é muito mais uma medida de caráter macroeconômico, de política pura, do que qualquer tipo de reação. Os Estados Unidos hoje não têm necessidade de fazer captação relevante. É interessante que a estratégia dos americanos, pelo menos no que diz respeito ao modelo, ao mecanismo, não é muito diferente do nosso, né? Então, quando existe uma ameaça de aumento da inflação, você aumenta a taxa de juros pelo Banco Central. É mais ou menos o mesmo sistema. Quer dizer, até pensando na nossa economia, a gente não está muito em descompasso do que fazem os americanos. Não, porque assim, Ronaldo, os fundamentos de uma economia mais ocidentalizada e livre, ela sempre está baseada nos mesmos pilares, né? Equilíbrio fiscal, política econômica e câmbio flutuante. A política monetária, ela é o elemento balizador do controle e se utiliza da taxa básica de juros como elemento de contenção ou de liberação do consumo para conter a inflação. Esses fundamentos são sempre iguais em qualquer país que tenha economias livres, como é a economia brasileira, a economia americana, a mexicana e assim vai. Então não é de se assustar que os economistas de lá, que rezam a mesma cartilha que os daqui, tomem medidas que sejam tão parecidas. E essa medida, você pontuou que para a economia brasileira, pelo menos nesse primeiro momento, a gente não percebeu nenhum tipo de reação, o mercado assustado, preocupado, qualquer coisa do tipo, né? O dólar praticamente se manteve estável, a Bolsa também 0 a 0, como você
pontuou em relação ao dia anterior, mas em termos de médio e longo prazo, nós estamos aí numa busca por reduzir a nossa taxa de juros. Será que esse aumento e essa indicação de chegar aos 3%, como você disse, até 2019, pode, de certo modo, conter essa busca por redução da taxa de inflação ou da taxa de juros aqui no nosso país? A gente tem que pensar o seguinte, né, Ronaldo? Se nós estivéssemos em 10%, ainda seria uma taxa muito importante e não disponível em nenhum lugar do mundo que seja seguro para investir. Então, o Brasil, se ele perseguir as suas reformas, que é a somatória que vem aí, uma delas já muito bem sucedida, a Previdência a caminho, e tiver um pouco mais de estabilidade política, porque todo dia a gente não sabe se a pinguela cai ou não, nós não vamos ter dificuldade nem que os Estados Unidos cheguem a 1% no próximo ano, porque isso não vai tirar o apetite do investidor institucional que vê segurança, que vê liquidez no mercado brasileiro, que, como eu já falei, é o mercado dos mais interessantes para investimento de bonds, que é títulos de dívida pública, e o mais promissor em investimento de bolsa, porque tem uma economia bastante diversificada. Então, é sempre muito importante olhar a somatória dos cenários, porque é essa leitura que o investidor faz. Quem o assessora faz uma avaliação diante dessa perspectiva. Se um desses elementos entra em desequilíbrio, ele estabelece um risco e aí ele vai querer uma taxa melhor. Se você está numa taxa descendente e agrega risco, o investidor ultraconservador se afasta e ele vai para um mercado de menos ganho e mais segurança e fica apreciando para ver se existe um momento de retorno. Então, é muito tranquilo a forma como isso funciona e como o mercado lê. Eu entendo que o Henrique Meirelles vai anunciar agora as medidas, né? Novas medidas ele está para anunciar. Espero que sejam medidas estruturantes, não medidas de curto prazo, né? Porque o Brasil não pode trabalhar mais com band-aid, a gente precisa de medidas que sejam sempre de caráter estruturantes e neste momento de estímulo, né? Porque nós praticamente estamos chegando com a inflação em dezembro perto do teto, o que é bastante razoável, mas um desemprego extremamente elevado e uma economia bastante estagnada. Se você não anunciar nada de estímulo, você vai ter um primeiro trimestre que normalmente é ruim, muito ruim, né? E isso afasta qualquer tipo de investidor da renda variável brasileira. Então, a minha expectativa é que sejam medidas de estímulo, que não sejam medidas disciplinadoras. As disciplinadoras já foram passadas. Se elas forem cumpridas e bem tratadas, eu tenho certeza que em 2018 nós vamos estar com o déficit bastante bem equalizado, né? Lembro que dezembro chegou e nós estamos muito próximo dos 170 bi, que nós anunciamos aqui, alardeamos continuamente a cada entrevista. Você citou aí as medidas que devem ser anunciadas pelo ministro Meirelles, que ele vem guardando muito bem para a gente não especular muito, mas existe a expectativa de fato que sejam medidas que possam trazer um certo alívio para a economia nesse momento. Mas são medidas, na sua opinião, pelo menos a gente precisa de medidas que sejam estruturantes, você já apontou isso, ou seja, medidas que tenham também efeito de médio prazo, mas a ideia também não é que a gente tenha algum tipo de resultado no curto prazo, alguma medida que possa trazer algum estímulo no curto prazo. Ainda dias atrás, o ex-presidente do Banco Central, na época do Fernando Henrique Cardoso, o Fraga, ele citou, olha, o Brasil está fazendo o dever de casa, né, ao pensar no médio e longo prazo, mas a gente precisa de alguma reação imediata. Isso fez, inclusive, com que muita gente próxima do governo pontuasse e até pedisse, né, a troca da equipe econômica por falta de reação imediata da economia. De alguma maneira, não há necessidade de um resultado imediato? Claro que sim, Ronaldo, só que, vamos lá, o Fraga é um cara que eu respeito bastante, mas hoje ele é um gestor de fundo de private equity. É um homem de renda variável. O que ele quer? Ele quer estímulo, que é renúncia fiscal para as empresas na qual ele vem investindo, como qualquer outro. Quem é que não quer renúncia fiscal? O governo pode fazer renúncia fiscal com déficit? Não pode. Então, que tipo de estímulo o governo pode dar? O governo pode dar, por exemplo, financiamento.
Por quê? Porque financiamento ele vende e compra dinheiro no mercado sem criar dificuldade na sua arrecadação. Pelo contrário, ele está melhorando o seu contas a receber, né? A taxas que sejam muito mais interessantes do que o que a gente examina dos bancos convencionais comerciais. Então, por exemplo, o presidente Temer anunciou recentemente os 3 bilhões para melhoria de frota. Isso são medidas de curto prazo. Por quê? Porque um país transportado por rodas tem, com certeza, a logística mais cara do mundo. Deveria ser por trilhos ou navio, que é mais adequado. Essas são medidas típicas de curto prazo que não necessariamente estão vinculadas à renúncia fiscal. Então, o empresariado, de uma forma geral, e é natural pela carga pesadíssima de tributos que o Brasil tem, anseia por renúncia fiscal. Porém, eu também, tá? Porém, não é possível, do ponto de vista racional, que se faça isso agora, porque você estaria indo contra a cartilha de medidas que são estruturantes. Enquanto você não arrumar a casa e equalizar a casa, não é por aí que vai ter a solução. A solução ela vai ocorrer através de estímulos do fomento e não da renúncia. A renúncia não é fomento. Um negócio que não se estabelece com a carga tributária é porque ele já está falido, por definição, ou ele foi mal custeado no momento do seu lançamento. É óbvio que isso traz uma depressão de margens e uma dificuldade de reinvestimento. É aí que o governo tem que tentar atuar, porque é o único que ele consegue fazer no momento. Qualquer coisa diferente disso, desconfie, não vai ser de longo prazo, né? Nós lembramos que a presidente anterior, ela teve uma série de estímulos na economia que eram baseadas em renúncia fiscal, né? Que podem agradar no imediato, no momento, mas no longo prazo o custo é muito alto. O que as renúncias fiscais, promovidas até então pelo governo anterior, estruturaram no mercado brasileiro? Alguém consegue exemplificar uma? Ninguém. Por quê? Porque elas não são estruturantes. E essa racionalidade de enxergar o que precisa ser feito para que, de fato, a gente pavimente o crescimento, está baseada em arrumar a casa, que é equalização das questões fiscais que o Brasil precisa com máxima urgência, estímulo a setores que possam reagir mais rapidamente. Por que ele anunciou frota? Porque você tem pátios lotados de caminhões e uma frota muito envelhecida, né? O frete apertou muito, né? O caminhoneiro independente, que normalmente é subcontratado, não tem dinheiro para trocar e o risco é bastante elevado. Então, quando ele consegue estabelecer financiamentos dessa natureza, ele está trazendo dinheiro no mercado, está mantendo empregos, mas ele não está renunciando de nada. Isso é extremamente importante. Eu diria que na conversa de hoje é o fator mais determinante para a compreensão da sequência lógica de uma mudança em qualquer país na política econômica. Carlos, mais uma vez obrigado pela sua análise, sempre muito preciosa, né? E boas festas para você. Ronaldo, a você, a toda a produção do .com News que abrilhantou desde o seu lançamento todo esse trabalho maravilhoso, muito bem feito, de excelente qualidade. Eu desejo a vocês boas festas, que Deus ilumine e proteja a todos. Aos telespectadores que com tanta paciência, carinho e fidelidade nos assistiram nesse período, que 2017 possa ser um ano de alvissareiro, tanto para o país como para o .com News. Muito obrigado. Esse Carlos Augusto Ferreira conversou com a gente aqui no .com News.